Davi gosta de usar muito esse exemplo do cachorro. Pegar o cachorro pelas orelhas. Irmãos, abram a vossa Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo de número 18 em diante. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 18 em diante. Espírito Santo, Senhor, eu entro na tua santa presença, Senhor, e te peço, Pai, usa-me para falar a tua palavra, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o teu Santo Espírito, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E diz o seguinte: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços, e mandai jumentas, para que corra ao homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então aguardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu, e não o manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o teu bordão, a tua mão e vai. Se encontrares alguém no caminho, não salves. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou ler até aqui. Aqui, como já fala, os versículos falam sobre a sunamita. E aqui eu abordei uma coisa interessante nessa mulher. Por quê? Porque o moço, o homem de Deus, ele profetizou, ele disse que ela iria ter um filho. E aconteceu, ela teve um filho. E um certo tempo o filho dela veio a adoecer. O filho dela veio a estar doente e acabou morrendo. E começa a ser interessante isso, porque ao filho dela morrer, ela pega o filho dela, coloca o filho dela sobre a cama do homem de Deus e sai ao encontro do homem de Deus. E sabe o mais interessante dessa mulher? O mais interessante é que o homem de Deus vê ela vive e diz ao seu moço: sai ao encontro dela. E o moço sai e pergunta: olha, vai bem? A senhora vai bem? O seu marido vai bem? O seu filho vai bem? E ela responde: vai bem. Mas estava com o filho morto dentro de casa. Ela estava com seu filho morto dentro de casa, mas disse que estava tudo bem. E começa a ser interessante isso, irmãos, porque aquela mulher, ela sabia que o homem de Deus poderia dar uma ordem e ressuscitar o filho dela. A confiança daquela mulher foi algo tremendo. Olha só que a influência que aquela mulher teve. Por quê? Porque ela chegou até lá, ela mostrou que estava tudo bem com o filho morto. E muitas das vezes, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes acontece um problema na nossa vida, acontece uma situação na nossa vida e nós chegamos mostrando para todo mundo o que está acontecendo. Nós chegamos mostrando para todo mundo o que está vindo. Olha, ai meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, eu estou mal, eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo. Aonde deveria confiar,
aonde deveria chegar e buscar a presença do Senhor Jesus, e Ele operaria, e Ele derramaria a graça dele sobre a nossa vida. Mas muitas vezes, por não entendermos, nós fazemos o quê? Demonstramos sentimentos às pessoas. Chegamos na igreja com cara de triste, chegamos na igreja com cara de abatido, dizendo: eu perdi isso, eu perdi aquilo, mas essa mulher foi diferente. Por isso que eu estou dizendo que ela foi diferente, porque ela olhou para o homem e disse que estava bem. Olha, eu vou bem com o filho dela morto dentro de casa. Olha só o que é isso, irmãos, porque não foi só ela falar, porque se ela tivesse vindo chorando, o homem tinha percebido que ela não estava bem. Se ela tivesse vindo resmungando, o homem tinha percebido que ela não estava bem, mas ela chegou normal e disse: eu vou bem. Chegou até o homem de Deus e disse: olha, eu não te pedi nada, eu disse para não me enganar. E o homem de Deus foi lá e o filho dela foi curado. Então aprenda uma coisa, irmãos: quando vocês estiverem passando situações na sua vida, não demonstre para ninguém, não fique contando para ninguém: eu estou passando isso e aquilo. Entregue na mão de Deus e confie. Por quê? Porque só Ele pode resolver. A tua vizinha não vai poder resolver o teu problema, o teu vizinho não vai poder resolver a sua situação, o teu amigo não vai poder. É Deus que pode, então confie nele. Se você confia nele, o que você faz? Vai chorar? Vai murmurar, vai reclamar? Não. Se eu confio em Deus, eu me entrego a Ele e já canto: Senhor, obrigado pelo meu milagre. Senhor, obrigado pela minha vitória. Senhor, obrigado pelo milagre que o Senhor me deu. Isso é confiança em Deus, irmãos. Mas o que acontece é que nós chegamos aqui e o pregador está pregando e diz: Deus vai te dar a tua vitória hoje. Olha, Deus vai dar aquela causa. Aí o que acontece? Você recebe aqui, mas sai com a mesma cara de triste. Você pega a promessa: é minha, recebi, mas sai com a mesma cara de abatido, sai com a mesma cara de tristeza, sai com a mesma cara de desânimo, e mostrando para o povo: olha, eu estou mal, olha, eu estou isso, eu estou aquilo. E o que é que isso acontece? De nada vai resolver o seu problema, mas a sua adoração, o seu clamor, a sua oração pode resolver o seu problema, irmãos. O seu testemunho pode resolver o seu problema. A sua vida, os seus frutos faz com que as pessoas adorem a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 homens que estavam dispostos a entrar na fornalha de fogo. Júnior, mas qual prova? O rei estava olhando tudo que eles estavam passando. Entraram para dentro da fornalha e o rei estava olhando. O que isso quer dizer, Júnior? Você pode estar passando provas, situações, e continuando firme, buscando alegre e confiando em Deus. Você pode olhar e dizer: olha, não tem nada, mas tem pessoas que estão do lado de fora olhando e dizendo: olha como ela busca, olha como ele busca. A situação é contrária, mas ela não para de adorar. A situação é contrária, mas ele não para de adorar. É as pessoas glorificando o nome de Jesus, olhando você e dizendo: olha, ela tem tudo para parar, mas não para. Ele tem tudo para parar, mas ele não para. O que é isso? É uma influência boa, é você sendo uma ótima influência, uma ótima pessoa de Deus, mostrando testemunho. Mas para isso tem que ter confiança em Deus, irmãos. Se nós não tivermos confiança em Deus, nós vamos entrar, o pastor vai orar, Deus vai decretar a nossa vitória, mas nós vamos sair como derrotados. Sabe por quê? Porque não acreditamos no poder de Deus, porque não recebemos o nosso milagre de verdade. Então faça como aquela mulher: olha, Júnior, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu vou bem, porque eu sei o Deus que eu tenho, eu confio nele, eu vou bem, eu sei que Ele tem o melhor para mim, eu vou bem, eu vou adorar. Rapaz, você perdeu isso e está aqui na igreja adorando, buscando desse jeito. Estou buscando porque eu sei que o meu Deus é tremendo, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Esse deve ser o nosso pensamento, irmãos, e não chegar de casa para cá revoltado ou triste com Deus porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. A nossa confiança deve estar em Deus. Eu tenho que ter uma certeza na minha vida. Qual certeza? Que tudo que aconteceu, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que Ele tem o melhor para me dar. Por quê? Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para o seu povo. Mas muitas das vezes você perde um emprego e reclama porque perdeu, mas Deus quer te dar um emprego melhor. Muitas das vezes você perde uma pessoa e reclama com Deus, mas é Deus te livrando porque viu conversas e ouviu conversas que você não ouviu. Muitas das vezes nós reclamamos sem entender, reclamamos e isso é um perigo.
Mas se você perdeu pessoas, se Deus tirou pessoas de você, agradeça. Se você perdeu uma porta, se a porta de emprego saiu, agradeça, porque Deus vai te dar uma maior. Se você confia nele, se você está em obediência, o Deus que você serve é fiel para te dar uma porta de emprego maior, para te dar uma pessoa melhor. Então, irmãos, é a nossa confiança. Tudo está na nossa confiança. Se nós confiamos em Deus, nós somos uma boa influência. Por quê? Porque as pessoas vão ver a nossa confiança e vão dizer: olha, eu quero ser como aquele jovem, eu quero ser como aquela moça. Eles confiam em Deus, eles tinham tudo para parar, olha, tinham tudo para desistir de servir a Deus, mas continuam confiando em Deus, escolhem continuar buscando a presença de Deus. Então continue, não vai ser fácil, como o pastor falou, os tempos são trabalhosos, vai ser difícil, temos que servir a Deus de verdade, mas continue trabalhando e servindo ao Senhor de verdade, continue buscando a presença de Deus e trabalhando na obra dele. Não pare, não desista, não deixe Satanás fazer com que você olhe para trás, mas continue olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Continue olhando para o foco, que é a presença do Senhor Jesus. Então essa é a minha palavra, agradeço.